Seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição da Fluency Week, uma semana gratuita e intensiva de estudos de idiomas que reuniu os melhores professores do país de cada um desses idiomas aqui e que com muito amor e carinho vão te mostrar o quão fascinante pode ser o aprendizado de uma nova língua, não por meio da decoreba de regras e gramática, mas através de um método de fluência simples e prático, que é usado no mundo inteiro por estudantes de idiomas, o Fluency Hacking. Nesta semana você vai ter acesso a mais de 20 aulas práticas super completas para estudar esses idiomas aqui com alguns dos professores mais famosos do mundo, como o Gavin Roy, do canal Small Advantages, e a Jackie Katzis, do canal Ask Jackie. Aí, caso você já tenha participado da Fluency Week antes, não se preocupe. Todas as aulas práticas serão completamente novas. Meu nome é Ravi Carneiro, eu sou professor de inglês, estudante incansável de idiomas e apaixonado por ajudar as pessoas a falarem novas línguas com fluência. Mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda à sua jornada rumo à fluência. Esse é o nosso Base Camp, o nosso campo base. É aqui que a gente vai fazer um treinamento preparatório para as aventuras que nos esperam nas aulas práticas de todos esses idiomas aí. Lembrando que você vai poder escolher quais idiomas quer estudar. No nosso treinamento de hoje, você vai entender por que a maioria das pessoas que estudam idiomas por anos nunca alcançam a fluência. E claro, vai evitar de perder anos cometendo os mesmos erros. Vou te contar sobre a minha odisseia rumo à fluência em 4 idiomas e como você pode usar os mesmos atalhos para alcançar a fluência no idioma que você quiser. Vou te apresentar o Planet English e te ensinar os 4 passos do Fluency Hacking, a minha máquina de fluência, que vai te dar liberdade total para aprender por conta própria se você quiser. E por último, quando terminar essa aula aqui, você vai ter acesso a um teste avançado de perfil. Esse teste vai dizer qual é o seu nível exato no idioma que quer aprender e me ajudar a te conhecer melhor, me mostrando seus pontos fortes e seus pontos a serem melhorados. E te deixarmos pronta para toda a prática que vem por aí. E antes que eu esqueça, para quem é a Fluency Week? Essa semana é tanto para você que está começando do absoluto zero em idiomas e tem aquela impressão de que o caminho para a fluência é longo demais, quanto para você que já estudou por anos e apesar de todo o esforço, sente que ainda está longe de alcançar a fluência que queria. Então esqueça daquele monte de regras de gramática, daquele monte de exercícios completamente ineficazes das escolas tradicionais. O que você vai ver aqui hoje é totalmente diferente de tudo que já viu antes. Jovens, adultos e pessoas mais de idade. Tenha você 20 ou 80 anos. Se você realmente quer aprender um novo idioma, durante essa semana não vai restar nenhuma dúvida de que você consegue e mais rápido do que você imagina. Bom, para a gente começar a conhecer os caminhos para a fluência, eu queria te fazer uma perguntinha. Eu vou usar o inglês como exemplo por ser o idioma mais comum, mas ela serve para qualquer outro idioma. Por que será que tanta gente estuda inglês por anos e acaba frustrada sem alcançar um pingo de fluência sequer? Bom, para começar a te responder, eu quero que você imagine como são as aulas de inglês que você conhece. Vê se você se identifica com a seguinte descrição. Você entra na sala, senta. O professor pede para os alunos abrirem os livros na página tal. Diz o que vocês vão estudar, explica as regras daquilo, passa exercícios. Às vezes um diálogo para os alunos ouvirem. Faz algumas perguntas, pede para você conversar um pouco em inglês com outro aluno e acaba a aula. Depois o aluno vai para casa, fica 2 ou 3 dias sem ouvir absolutamente nada de inglês. Chega a próxima aula, ele já esqueceu 80% do que aprendeu na aula anterior e lá vai o aluno aprender um novo tópico gramatical, sendo que o anterior está longe de estar fixado. E isso se repete por anos. O problema é que nesse processo você quase não fala inglês durante a aula, acaba esquecendo a maioria das palavras que aprende, não para de ouvir outros alunos falando português e muitas vezes quando você está lá tentando falar inglês,
não tem ninguém para te corrigir, já que o professor, querendo ou não, tem que dividir a atenção entre todos os alunos. E o pior, a maioria das pessoas que passa por esse processo fica completamente perdida, sem entender por que não conseguiram melhorar o inglês e acabam desistindo, desmotivadas e achando que o problema é com elas. A verdade é que os métodos tradicionais estão completamente ultrapassados. São muito focados na teoria e pouquíssimo na prática, e acabam preparando alunos que, depois de anos de estudo, conhecem as regras, mas têm grandes dificuldades para falar inglês com confiança e compreender nativos falando. Agora você que já estudou um idioma antes, mas nunca alcançou um bom nível de fala, deve estar começando a perceber que o problema nunca foi você. E para você que está começando agora, melhor ainda. Essa aula vai garantir que você não cometa os mesmos erros e fique anos patinando. Então vamos lá. Para te inspirar e você começar a tua caminhada com confiança, deixa eu te mostrar a história de algumas pessoas que tinham muita dificuldade com idiomas e se sentiam completamente travadas na hora de falar. E outras que começaram completamente do zero, mas que depois de um empurrãozinho e do estímulo certo, voaram em inglês e outros idiomas. After a few weeks, I was totally glad because I could understand some moves in English. It was amazing. I was really surprised by my evolution. The method is effective. So thank you so much, Javi and team. I searched on internet and I saw a video from Ravi talking about his method and I got very interested about it. And now I can say that it's really worth it. Javi is a brilliant teacher. He's very smart, didactic, patient. Eu tenho 70 anos e hoje eu já consigo me comunicar de uma forma bastante natural. Você ouve, entende e fala, ouve, entende e fala all the time. And I can already understand complex conversations, watch my favorite TV series without subtitles and keep a great conversation in English. No fim você começa a entender que o inglês é uma língua muito simples, muito fácil e que você só precisa ter um ouvido, que foi o que eu nunca fui treinada para fazer. Y hoy hablo, escribo, me comunico y puedo entender a mis amigos que son hispanohablantes. Ele é simples e é um método eficaz. Claro, tem que haver estudo diário, dedicação e comprometimento. Estou muito contenta. Muchas gracias, Ravi e todo su equipo. The method has helped me to improve my English, to become fluent. And now I'm pretty more confident to speak without fear, without shyness. Aujourd'hui, je me sens à l'aise de voyager dans n'importe quel pays qui parle français. Salut, je suis Bárbara, je suis 24 ans et je suis brésilienne de Recife. O Hacking Method é incrível, incrível. Eu recomendo para todas as pessoas. Et je suis très contente d'être ici. Merci, bisous et au revoir. Esse método, como o Ravi fala, você consegue internalizar o seu conhecimento. E depois que você internaliza, você consegue replicá-lo. Então o Ravi fez com que eu tivesse outra visão do mundo. Para começar a te dar as respostas que você procura, deixa eu te contar um pouquinho sobre a minha história. Sobre como descobri os atalhos que fizeram com que eu me tornasse fluente em inglês e outros 2 idiomas. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 11 anos. Tive aulas por 5 anos e aos 17 anos fui morar nos Estados Unidos, onde tomei um grande susto. Os nativos falavam muito rápido e frases enormes soavam como uma única palavra. Eu travava na hora de falar, esquecia das palavras e tinha muita dificuldade com pronúncia. Sabe aquele sentimento de que você passou anos estudando e parece que não aprendeu nada? Aquela trava total? Pois é, eu passei por isso. Mas então uma coisa engraçada aconteceu. Após 2 meses vivendo nos Estados Unidos, comecei a perceber uma melhora gigantesca no meu inglês. Aquelas frases que antes pareciam chinês e soavam como uma palavra só, agora soavam claras e compreensíveis. Eu finalmente tinha me tornado capaz de falar inglês da forma que eu queria, expressando sentimentos como curiosidade, amor e determinação com precisão.
Comecei a me perguntar por que aquela melhora tão rápida e como realmente as pessoas aprendem idiomas. Existiria um atalho para a fluência? Comecei a achar a resposta quando fui para Nova York. Em uma grande biblioteca, achei um livro, escrito por uma das maiores poliglotas de todos os tempos, Cato Lombe. Nesse livro, ela contava como aprendeu incríveis 16 idiomas, se tornando tradutora e intérprete para muitos deles. Fiquei maravilhado com a possibilidade de falar tantos idiomas e, curiosamente, só achei as respostas que eu buscava quando eu mesmo decidi me tornar poliglota, começando por um terceiro idioma, o francês. Durante 7 meses experimentei, cometi erros e grandes acertos, até achar um modelo de estudos infalível. Voilà! Au bout de 6 mois, je pourrais parler français avec un grand niveau de confort. Je pouvais regarder des films, des séries, écouter de la musique en français. J'ai finalement trouvé ce que je cherchais. I have finally found a language learning method organized in clear, simple steps that anyone could use and achieve great results in a matter of months. Después de eso, usé el método con el español. Attualmente estoy estudiando alemán e italiano e ho usato questo metodo con migliaia di persone che sono diventate fluenti in inglese ed altre lingue. And now, it's your turn. E agora é a sua vez. Eu vou usar o inglês como exemplo, mas absolutamente tudo que eu te ensinar funciona exatamente igual para o aprendizado de francês, espanhol, alemão, italiano, chinês ou qualquer outra língua. Agora respira fundo, que chegou a melhor parte da aula. Para começar a entender os caminhos para a fluência em idiomas, eu quero que você imagine um pequeno planeta, redondinho. Eu vou chamar ele de Planet English, ou Planeta Inglês. Nele você vai encontrar cada detalhe a respeito do idioma inglês. E assim como a Terra, o planeta inglês tem um núcleo. Nesse núcleo, você vai encontrar uma das coisas que mais assusta os alunos: as regras gramaticais, verbos, pronomes e preposições e como elas são usadas. Mas o Planet English também tem suas coisas interessantes. E essas coisas se encontram na superfície do planeta. Lá temos montanhas, oceanos e milhares de cores. As montanhas são todo o vocabulário que você pode aprender em inglês. E quanto mais alto você subir, mais independente você se torna. Os oceanos, por outro lado, são os diferentes sotaques e toda a cultura relacionada à língua. Quanto mais fundo você for, mais confiante você se torna ao utilizar o idioma. E por último, as cores. As cores são todas expressões, gírias e reduções de pronúncia. São algo que você não precisa saber. Mas quando você aprende, você percebe que é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Você já deve ter percebido que o planeta inglês nada mais é do que o idioma inglês e todas as suas possibilidades. Agora, vamos falar sobre a forma como esse planeta tem sido explorado. E a forma que eu encontrei para fazer essa exploração muito mais rápida e eficiente. Percebendo que não conseguiam oferecer tempo de prática suficiente, as escolas precisavam dar algo aos alunos para que eles tivessem sensação de evolução do idioma e não parassem seus cursos. Esse algo são as regras gramaticais. O que eles fazem é colocar os alunos diretamente no núcleo do planeta, onde fica a gramática. Vou chamar a gramática de ferramentas. Eles ensinam os alunos como usar essas ferramentas e dizem: use as ferramentas que nós te demos para cavar do núcleo até a superfície do planeta. Todo dia um pouco, até você chegar lá e alcançar a liberdade. O que quer dizer? Entenda as regras gramaticais, faça um monte de exercícios, até que um dia você fique muito bom em usar essas regras e finalmente consiga falar inglês. Como você pode imaginar o processo de cavar um buraco do núcleo de um planeta até a superfície? Não é tarefa fácil e com certeza levará muitos anos para ser completada, se for completada. E o pior, essa abordagem de ir do núcleo para a superfície tem consequências graves.
Sabe aquela sensação de estudar por anos, mas ficar travado na hora de falar inglês, por exemplo? Pois é, se você já se sentiu assim, você provavelmente preste atenção, viciado em regras. Como assim, Ravi? Viciado em regras? Lembra que a gente viu que a maioria das escolas tradicionais oferece pouquíssimo tempo de prática para o aluno? Pois é, são só alguns minutos por aula para falar inglês. Algumas pessoas ainda saem da aula sem abrir a boca, seja por vergonha ou porque tem um aluno lá que já tem mais prática e acaba dominando o pedaço. Pois é, essa falta de tempo para praticar faz com que a escola ensine regras, para que o aluno tenha sim a sensação de evolução, já que com o tempo ele vai conseguir criar frases mais avançadas, usando tópicos gramaticais mais sofisticados. Acontece que depois de uns anos você acaba pagando um preço caro por ter aprendido com base nas regras. Consegue formar frases avançadas, escrevê-las, ler textos complicados. Mas na hora de falar o idioma, do que você vai precisar? Das regras. A cada frase que você fizer, você vai ter que buscar na tua cabeça qual é o verbo auxiliar, a preposição, o que vem antes ou depois, o adjetivo, o advérbio. E quando você percebe, você está travado, tentando lembrar das regras. Isso acontece a cada frase que a pessoa tenta falar. Por isso, muita gente se sente bem lendo e escrevendo frases em inglês, mas na hora de falar, fica completamente desesperado. Essa abordagem usada nos métodos tradicionais eu chamei de inside out, ou seja, de dentro para fora, do núcleo para a superfície, da gramática para a prática. Mas esse percurso de aprender gramática e só depois de anos ir para a prática nunca fez o menor sentido para mim. É só pensar que quando somos crianças, em nenhum momento nossos pais nos ensinam qual preposição, pronome ou verbo deve ser usado em uma determinada situação. Eles simplesmente falam muito, até nós aprendermos pela prática pura. Então eu percebi que o aluno não precisava ser colocado no núcleo do planeta, com as regras gramaticais, desde que ele tivesse acesso a uma quantidade de prática suficiente para falar inglês com fluidez sem depender das regras. E onde que está toda essa prática? Pois é, na superfície do planeta. Comecei a colocar meus alunos direto na superfície, cercá-los com o idioma na prática, fazer com que eles realmente o praticassem muito e entendessem o funcionamento da língua não por meio da gramática, mas por meio de horas e horas de contato com o idioma. Pronto, eles começaram a se tornar fluentes muito, mas muito mais rápido. Essa abordagem é o que eu chamei de outside-in approach, a abordagem de fora para dentro, da superfície para o núcleo, da prática para só depois, se você quiser, se aprofundar na teoria. Então podemos seguir por dois caminhos. Passar 5 ou 6 anos enfurnado numa escola de idiomas, decorando regras e tentando lembrar das regras toda vez que for falar. Ou viver o idioma, aprendendo na prática, ouvindo, lendo e colocando diariamente em prática tudo aquilo que está aprendendo. E após alguns meses conseguir bater um bom papo no idioma que você está estudando. Se você prefere o segundo caminho, conte comigo. Chegou a hora de você conhecer o Fluency Hacking, meu método de fluência. E a primeira coisa que você tem que entender é, preste atenção, você precisa ser capaz de ouvir antes de se tornar capaz de falar. Como assim? Lembra que eu falei sobre como aprendemos português quando somos crianças? Passamos o primeiro ano das nossas vidas só ouvindo nossos pais falando por horas todos os dias. Um belo dia, abrimos a boca e falamos uma palavrinha. Com os dias, aquela uma palavra se tornam 5, 10, 50 palavras. Em alguns meses, você já conhece tantas palavras e frases que consegue dizer o que quiser. Você se torna fluente. Agora imagine se você, quando era bebê, tivesse sido pressionado para falar português, antes mesmo de ser capaz de entender português. Você nunca ia aprender o idioma e ainda ia acabar traumatizado, que é o que acontece com a maioria das pessoas. É impossível falar um novo idioma fluentemente sem ser capaz de compreendê-lo fluentemente.
E é justamente isso que acontece na maioria das escolas de idiomas por aí. Eu vou pegar o inglês como exemplo. Os alunos são colocados para falar inglês antes de serem capazes de compreender o inglês nativo. Como alguém vai falar um idioma que não é nem capaz de entender? O que adianta você saber fazer uma pergunta se você não é capaz de entender a resposta? E aí está a chave para o aprendizado de idiomas. Prepararmos os nossos ouvidos para entender nativos falando. Uma vez que você faça isso, você vai estar pronta para falar o idioma. E assim como quando era bebê, depois de preparar bem o seu ouvido, as palavras sairão de forma muito mais natural, com uma pronúncia muito melhor. E aí é uma questão de tempo. Você vai alcançar a fluência em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, japonês, chinês, no idioma que você quiser. É impressionante o quão rápido o aluno evolui quando faz um bom treinamento de escuta. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem muito especial de um ex-aluno meu que desbravou o Planet English usando o Fluency Hacking Method. E eu acho que vai ser uma grande motivação para você começar a tua própria jornada. Check it out. Hey, what's up? My name is Rafael Castillo and I'm a 26-year-old lawyer. You know, I've always had problems to learn English. Because of that, I lost interest in the language. And not knowing how to speak English has brought me several difficulties. I couldn't play some video games, watch series and videos. I couldn't speak to people from other countries. At work, it was pretty hard too. I couldn't read academic articles, for example. Everyone knows the importance of speaking another language, especially English. And talking about it with some friends, they recommended Javi to me. I met Javi in April 2016. Since then, many things changed. The most important is that after the beginning of our classes, I got interested in learning English and started liking the language. I lost the fear. Today, I can watch series and movies in English without subtitles. I can read academic articles too and speak English well. In June 2016, 2 months after the beginning of our classes, I traveled to Europe and I could have conversations with people from other countries. I could communicate, and that was very important to me. I'm pretty sure what made this change possible was Javi's method. Vocabulary, pronunciation, memorization, frequent contact with the language. Basic things that really made a difference. In a little time, I noticed big changes. I was afraid of speaking English, and now I'm here speaking English with you. So I hope you guys have the same opportunity that I did. Bye bye! Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu falei com o Rafael no telefone, antes ainda da gente se conhecer pessoalmente. Na época ele me contou da frustração que ele sentia. Era quase que uma tristeza que ele carregava por ter passado anos indo para escolas de inglês, gasto uma verdadeira fortuna e ainda assim, até aquele momento, nunca ter conseguido ter uma conversa de 10 minutos com um nativo sem começar a suar frio, sem sentir aquele pavor. Ele não tinha confiança nenhuma e era completamente dependente das regras que ele tinha aprendido nas escolas. E importante, assim como a maioria das pessoas, ele achava que o problema era com ele. Depois daquela conversa, ele usou essas mesmas técnicas que eu tô te ensinando hoje, diariamente, por 4 meses, saindo de vez do básico e alcançando um excelente nível de fala e ótimo nível de compreensão do inglês nativo. Nesse tempo ele foi para os Estados Unidos, para a Europa, usou o inglês profissionalmente e, claro, consegue ver filmes e séries em inglês com tranquilidade. E apesar dele ainda não ter um inglês perfeito, não falar que nem um nativo, ele já conquistou o mais importante, a habilidade de se comunicar, de expressar sentimentos e pensamentos por meio de palavras, e dessa vez com confiança, sem suar frio. Essa velocidade de aprendizado acontece devido ao foco total que o Fluency Hacking dá à habilidade de compreender um novo idioma. Você é treinado intensivamente para ouvir e compreender o idioma, expandir rapidamente seu vocabulário, fazer um trabalho intensivo de memorização e prática de conversação. Em pouco tempo, você vai começar a entender nativos com muito mais facilidade. E a partir daí é só alegria. As palavras e frases saem da tua boca com muito mais velocidade, naturalidade e sem travas.
O Fluency Hacking é um método de 4 passos simples, que serão colocados em prática a cada novo conteúdo que você estudar. Por isso é um método cíclico, que se repete a cada frase que você aprende no novo idioma, até você ter aprendido tantas palavras e frases que consiga dizer o que quiser. O mais incrível é que a cada novo conteúdo que você aprende, seus estudos ficam mais rápidos, já que seu vocabulário vai estar mais robusto e você já vai conseguir entender uma parte maior dos novos textos e diálogos que você estudar. E os 4 passos que você vai utilizar para desbravar um novo idioma são: Passo 1. O desafio. Aqui você vai criar o seu desafio de aprendizado e identificar aquilo que você quer aprender. Passo 2. A ponte. Hora de criar pontes de conhecimento e alcançar novos horizontes no idioma que você está estudando. Aqui é onde você vai de fato estudar o material, entendendo seus significados. Passo 3. O grande salto. Você se desafiou, encontrou o material a ser estudado e achou as respostas para ele. Agora é hora de ganhar prática com o conteúdo e se tornar um mestre em compreender um novo idioma. E por fim, o passo 4, a mágica. Aqui você vai utilizar uma técnica que vai te transformar em uma verdadeira máquina de memorização e vai expandir seu vocabulário de uma forma que você nunca imaginou que seria possível. Esse é o Fluency Hacking Method. E agora que você conhece os passos do método, você está preparado para a melhor parte da Fluency Week. Uma série de aulas práticas completas em todos esses idiomas aqui. E não esquece, essa aula está quase acabando e assim que terminar você tem que correr para fazer teu teste avançado de perfil. Somente as pessoas que fizerem o teste terão acesso à nossa live secreta. Na aula de hoje conhecemos nosso campo base e vimos por que o sistema de aulas tradicional está tão ultrapassado e simplesmente não funciona para a grande maioria das pessoas. Você conheceu a minha trajetória como poliglota, viu como conquistei liberdade total para falar inglês e criei um método que me fez aprender de forma muito mais rápida vários outros idiomas. Aprendeu que como os cursos tradicionais não oferecem a prática necessária, eles enchem os alunos de regras. E somente depois de anos o aluno vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Conheceu o Planet English e todas as suas possibilidades. Aprendeu que é impossível falar um novo idioma fluentemente, sem antes conseguir entendê-lo fluentemente. E por último, foi apresentado ao Fluency Hacking, meu método de imersão e aprendizado acelerado de idiomas. No segundo dia de aulas da Fluency Week, que será terça-feira agora, dia 30 de junho, eu vou liberar mais de 15 aulas práticas completamente inéditas, com os melhores professores do país de todos esses idiomas aqui, além de uma surpresa inacreditável. Você vai ter aulas de inglês com alguns dos professores e youtubers mais famosos do mundo, o Gavin Roy e a Jackie Katzes, do canal Small Advantages e Ask Jackie. Resumindo, a gente vai te colocar em uma verdadeira imersão no método, te ensinando técnicas de estudo, descomplicando a gramática, treinando a tua pronúncia e te ensinando expressões e gírias nos idiomas que você escolher. Agora, antes de você fazer teu teste, aí vai um aviso muito importante. A Fluency Week é uma semana intensiva de estudos de idiomas, que vai muito além dessas aulas aqui. A gente vai ter lives secretas no YouTube, aulas de revisão no Instagram, download de materiais pelo Facebook Messenger e um grupo exclusivo no Telegram, aberto para todos os participantes do evento. Para não ser o único perdida da Fluency Week, eu deixei alguns passos simples logo abaixo desse vídeo aqui, para garantir que você não vai ficar de fora das melhores partes da nossa semana, nem perder nenhum material. Um desses passos é o seu teste avançado de perfil, que não só vai te mostrar exatamente qual é o seu nível no idioma que quer aprender, como vai me ajudar a te guiar da melhor forma possível, identificando seus pontos fortes e fracos. E o primeiro dos 4 passos é: me diz aqui na área de comentários, qual é a sua grande dificuldade para aprender inglês e outros idiomas? Você quer viajar o mundo, quer estudar fora, deslanchar na tua carreira? Responde aqui na área de comentários para eu te conhecer um pouquinho melhor. That's it for today, and I'll see you on class
2 of Fluency Week.